Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Estamos em período eleitoral e mais uma vez o nosso país vai viver esse tempo dividido e polarizado. Essa situação dificulta muito uma atitude necessária para o progresso e boa convivência na sociedade: o diálogo. Parece que o cenário eleitoral de hoje é ainda mais tenso do que aquele vivido em 2018, com tentativas de deslegitimar o pleito e a ascensão das fake news como ferramenta de campanha. Por isso, no programa de hoje, queremos falar da discussão respeitosa e racional sobre plataformas de campanha dos candidatos, aspectos positivos e negativos de suas personalidades e biografias e o histórico dos partidos. Informações importantes para o discernimento que cada cidadão precisa fazer para votar bem em prol de um país melhor. E para nos ajudar a falar deste tema, nós recebemos o secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, o padre Paulo Adolfo Simões. Bem-vindo, padre Paulo. Olá, irmão Diego. Olá, Urian. É uma alegria muito grande para mim poder dialogar com vocês. Em nome do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, o CEFE. Bem-vindo também o cientista político e internacionalista Urian Fancelli. Bem-vindo, Urian. Oi, Diego. Obrigado. É um prazer estar com você aqui e com o padre Paulo. Que bom. Nós vamos falar do diálogo, porque ele é muito necessário nesse período de eleições. E eu começo com o padre Paulo. Qual a importância do diálogo para a sociedade, especialmente no período de eleições? Então, temos noção que a organização política, sobretudo democrática, que possibilita e organiza os governos, congregam diferentes concepções de país, de mundo, também representações diversas da sociedade. E entendemos também que democracia, embora a nossa democracia seja representativa e neoliberal apenas, não atende ao conceito de democracia completo, não é a ditadura da maioria, como às vezes se veicula, alguém disse isso recentemente. A democracia é a construção de um lugar, de um Estado, no caso, em que todos e todas as pessoas, todas as representações, inclusive as minorias, tenham os seus direitos, sua maneira de ser e de ver o mundo respeitados, claro, desde que isso não traga um incômodo ao conjunto. Então, por isso, Diego, é preciso muita disposição para o diálogo. Por quê? Um governo verdadeiramente democrático, uma sociedade democrática em qualquer espaço, nunca vai ser aquela querida por nenhum dos grupos, nem pelo majoritário, nem pelos minoritários, mas é aquele mundo, aquela realidade possível nesta construção em que todos sejam respeitados, se coloquem e se sintam o minimamente possível à vontade. E tem um detalhe muito interessante que o Papa Francisco vai retomar nos últimos documentos, sobretudo na Fratelli Tutti, e que tem se chamado de o novo humanismo do Papa Francisco, em que os seres humanos diante da natureza, nós cristãos diante da sociedade somos aqueles e aquelas que também devemos cuidar dos mais fragilizados, devemos possibilitar o acesso dos mais fragilizados ao bem comum, ao bem que é de todos. Então, por isso, o diálogo é muito importante, é fundamental. Urian, essa dificuldade para o diálogo, especialmente para o diálogo na política, é uma realidade brasileira? Como é que anda o diálogo, a prática do diálogo na política pelo mundo afora? Então, Diego, o diálogo, como o padre Paulo falou, ele é essencial em qualquer democracia. Eu gosto muito dessa definição que ele deu de democracia, que eu uso uma muito parecida, que é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que defende os direitos individuais. Não é essa vontade apenas essa vontade da maioria, né? Como o padre mesmo falou. O diálogo lá fora, ele tem
derrapado, como no Brasil. Esse fenômeno de polarização não é unicamente brasileiro, isso acontece nos Estados Unidos, acontece em diversos países da Europa, principalmente países onde há uma ascensão muito grande de políticos populistas, mas o que eu observo é que aqui parece que está pior em outros lugares. É como se hoje essa não conseguisse existir. Então, quem pensa diferente acaba não sendo visto como um oponente político, mas como inimigo. E é isso que a gente tem que evitar, e é por isso que o diálogo é tão essencial. Agora, nós estamos num período, né, na era da informação, a informação chega na palma da mão das pessoas, às vezes a pessoa nem quer, a informação cai ali, mas nem sempre essa informação é de qualidade, nem sempre essa informação é correta. E aí, Padre Paulo, eu queria saber do senhor, na sua avaliação, qual a importância da informação de qualidade para um bom diálogo de ideias, uma boa discussão política, e como se informar bem nos dias de hoje? Pois bem, com o advento, o Diego, das novas tecnologias de comunicação, sobretudo internet, redes sociais, etc. e tal, de certa maneira, as informações, o conhecimento foi democratizado, né? Isso é muito positivo, é muito interessante. Mas eu falo o que eu vou falar em seguida com muito cuidado, mas é uma verdade seguinte: essa democratização também possibilitou que pessoas que não têm um profundo conhecimento de nada possam opinar sobre algumas coisas. Antes, para alguém emitir uma opinião, precisava de um aval de uma editora, de um conselho editorial, de uma TV, de uma rádio. Hoje, qualquer um posta na sua rede social, entre aspas, qualquer besteira que pense que não tem fundamento nenhum. E neste rastro vem também as fake news, né? Eu penso que a Igreja Católica, os setores também religiosos, sociais, comprometidos com a democracia, nós estamos demorando muito para nos apropriar devidamente desses novos recursos, enquanto outros campos que não são democráticos, né? Como o Urian acabou de falar, que é um fenômeno internacional. A gente sabe hoje que há uma rede internacional que atua já há bastante tempo numa linha conservadora de minar a democracia e os direitos das minorias, né? E essas redes, elas atacam, sobretudo, a Igreja Católica e o Concílio Vaticano II. Tem toda uma questão muito séria aí que vai sendo desvendada. Então, nós precisamos, primeiro, ocupar as possibilidades que temos de comunicação, e nesse sentido, Diego, eu acho que todas as emissoras de inspiração católica, como a TV Divino Pai Eterno e outras, têm dado uma grande contribuição e sempre poderão aumentar essa contribuição, né? É fundamental. Assim como outros portais, e enfim, eu acho que é por aí, ocupar esse espaço. Segunda coisa que eu acho que todos nós que trabalhamos no campo democrático, não só a Igreja Católica, mas outras denominações religiosas, não só cristãs, e pessoas e outros coletivos, instituições comprometidas com o campo democrático, precisamos fazer algum tipo de trabalho que já vem surgindo de conscientizar nossos públicos de que nem tudo que se recebe, por exemplo, num grupo de família de qualquer rede social é verdade. Não é porque um parente, um tio, um padre, um comunicador que tem um respeito, que tem uma história, que a gente tem afeto, tudo que ele posta ali é verdadeiro. Então, ou faz bem, né? Faz bem. Às vezes é verdadeiro, mas não faz bem. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado, né? Eu, do ponto como padre, eu faço um discurso que não é muito o que eu acho que seja a proposta de Jesus Cristo, mas que eu acho que vale a pena nessa hora. O 8º mandamento da lei de Deus é não levantar falso testemunho. Quando eu divulgo uma notícia falsa de alguém, de uma instituição, eu estou fazendo isso. E pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos com consciência é pecado grave. Então, acho que nós, cristãos católicos, hoje, temos que avaliar muito bem tudo isso. E outra coisa que eu acho que você vai entrar até depois e que merece atenção é a questão das fake news, e hoje já existem diversas agências de checagem. E aqui vou falar uma coisa, depois, se não puder falar no programa, vocês podem cortar, que é do projeto Encantar a Política,
né, que o Cefep com várias outras instituições elaboraram. Ele foi aprovado nos conselhos da CNBB, tem a apresentação de Dom Valmor, tem um hot site lá. A Comissão Dominicana, né, da Congregação dos Padres Dominicanos de Justiça e Paz, a Comissão Dominicana de Justiça e Paz, está contribuindo com vários textos, se não me engano, serão 5 ao todo, que depois eles transformam em podcast, sobre como identificar fake news. E a CNBB também está fazendo um curso sobre identificação de fake news, que já está sendo também combatido nas redes sociais. Então, tudo isso é importante a gente estar atento a isso. Não, e o senhor falou exatamente o que eu queria, é exatamente dar esses caminhos práticos para que as pessoas possam se informar bem para poder exercer o diálogo. Porque às vezes a indisposição para o diálogo é porque você não tem, do outro lado, uma pessoa com informação, com condições, com argumentos para o diálogo. Isso, às vezes, desanima a gente. Mas, Urian, agora falando mais da realidade brasileira, você falou que a nossa crise ela é diferente, né? Ela é sui generis diante do cenário mundial. E a gente fala da necessidade do diálogo para superar essa polarização. Só que no caso, por exemplo, das eleições de 2022, nós temos candidatos que já estão dizendo que não querem debate, não querem participar do debate. Sabemos que isso faz parte de uma estratégia eleitoral específica. Mas o que é essa indisposição de ir para um debate numa emissora de televisão, enfim, pode comunicar para o eleitor, para o cidadão nesse cenário polarizado? O debate de ideias, ele acredito que um dos maiores símbolos da democracia. Porque é naquele momento que acho que acontece a coisa mais bonita da política, ou que pelo menos deveria acontecer, que é o candidato ou a candidata. É como se ele pegasse uma bandeja e colocasse tudo que ele tem de melhor ali, seus valores, seus projetos, suas ideias, e colocasse essa bandeja à disposição da população para ela escolher. É isso que eu posso fazer por vocês, é isso que eu posso fazer pelo país. É assim que a gente pode mudar e buscar um futuro melhor. E aí você, na teoria, também deixaria a população escolher o candidato com base naqueles todos com que ela mais se identificou. Então, quando a pessoa faz isso, e a gente vê os 2 principais candidatos agora não confirmando se vão participar desses debates, é um ataque à democracia, é um desrespeito em relação a gente, porque eles não estão dando a possibilidade do conhecimento da população a uma escolha consciente. E aí eles dão também exemplos, né, de que eles próprios não estão também abertos ao diálogo. Existe até alguns projetos de lei circulando por aí na Câmara dos Deputados sobre obrigar candidatos que querem se eleger para cargos do Executivo, de que eles têm que comparecer nesses debates. De verdade, eu espero que isso ande, não acho que vai ser para essa eleição, mas isso tem que ser aprovado, porque a gente tem que saber exatamente em quem que a gente vai votar. Pessoalmente, eu acredito que a importância do debate, até como jornalista, já acompanhei e já ajudei na produção de encontros assim, tanto aquilo que você vê no debate acontecendo ali, a forma em que as respostas são feitas e tal, mostra o candidato sem maquiagem. Mas também a capacidade de diálogo entre eles nos bastidores. Isso comunica muito. E seria muito importante quando as empresas, emissoras de televisão, de rádio que promovem debates, mostram isso para as pessoas, porque também é uma lição para o eleitor, né, Urian? Perceber que a política é debate, mas não dispensa a convivência urbana e fraterna, né? Exato, e é uma característica de populistas não estarem abertos ao debate, ao diálogo, porque eles têm uma característica muito própria, que é o antipluralismo. Eles são contra a pluralidade na sociedade. Para eles só faz parte do povo, e eles gostam muito de usar esse termo, né, povo. E como que a gente define povo? Quem que faz parte desse povo? O presidente da República, no ano passado, em 7 de setembro, falou na Avenida Paulista: eu sou a voz do povo. Não, ele não é a voz do povo. Ele é a voz apenas de quem pensa como ele, de quem concorda com ele. Então, esse antipluralismo
dos populistas acaba sendo algo excludente, porque não abrange todo um país. E uma pessoa que é eleita para um cargo de um executivo, por exemplo, ele tem que representar todo mundo. Nosso país tem 220 milhões de pessoas. Como que você vai representar somente uma parcela da sociedade? Se você for eleito com 51% dos que votaram em você, né? Na verdade 50% mais um voto, você está representando talvez nem metade ou só um terço do país e generalizando certas ideias. Padre Paulo, costumam dizer por aí que religião não se discute, futebol não se discute e política também não. Mas eu queria saber, apesar desse ditado popular, como é que a fé pode contribuir para que o diálogo aconteça? Diego, a primeira coisa é a seguinte, dessas que você citou, a discussão sobre política é a que mais incide na nossa vida cotidiana, que até a religião, até certo ponto, é algo mais íntimo, enfim, tem menos incidência, né? O que coloca comida no prato, né, o que coloca sobrevivência é a política. E essa ideia de que política não se discute, religião não se discute, ou a relação entre fé e política é complicada, é uma ideia construída propositalmente para quê? Para que as pessoas deixem que outros, um grupo, entre aspas, de iluminados, decidam o seu futuro e que as religiões, naquilo que tem de essencial, não consigam contribuir no debate político. Aí entra uma outra questão, que é a do uso do nome de Deus no palanque político, que é uma outra coisa. No caso, o Centro Nacional de Fé e Política trabalha justamente com isso. E nós temos no Brasil o Movimento Nacional de Fé e Política e criamos a partir de 2020 a Rede Brasileira de Fé e Política, que parte justamente desse pressuposto. Nós cristãos, em geral, sobretudo católicos, a gente olha o conteúdo, a essência do Evangelho, é como já disse o Papa Pio XI, o Papa Paulo VI e o Papa Francisco tem dito reiteradamente. A mensagem central da Palavra de Deus é uma mensagem essencialmente política, porque é uma mensagem capaz de transformar também essa realidade social. Só que a proposta que está no Evangelho, a que Jesus mesmo fala, reino de Deus, e a gente ouve muito pouco essa expressão nas pregações, reino de Deus, é usada praticamente por Jesus, é uma proposta de reino, né, de governo da terra, em que as pessoas vivam bem, em que todos caibam e se sintam à vontade. Então, naturalmente, esta proposta, ela não interessa aos grupos que estão em situações privilegiadas, né? Por exemplo, há 1% da humanidade, 1% que detém 80% no mínimo de todas as riquezas, né? Ou, na situação mais local, as oligarquias locais, que às vezes nem são endinheiradas, mas até precisam de estar no poder público para conseguir sobreviver, para ter o feijão com arroz, o carro, etc., né? Então, não interessa que o povo entenda de política, não interessa que a religião e política dê a sua contribuição, assim como não interessa que o povo entenda de economia, né? Economia é a coisa mais simples do mundo, mas toda a linguagem, o economês é tão complicado, para quê? Para que as pessoas achem difícil e deixem que outros decidam. Então, é por aí. E eu alerto muito cuidado com o discurso do nome de Deus na política. Da mesma pergunta, né, que você fez, que o Urian respondeu. Quem foge do debate, né? Na verdade, é porque não quer debater com o outro ou porque não tem proposta. Tem essa outra questão também, né? Não tem proposta. A mesma coisa, quem se coloca para disputar um cargo eletivo, por mais cristão que seja ou de qualquer religião, você chega lá falando muito de religião, ele está no palanque errado, ele não tem proposta. A hora dele ir para o debate político é de falar do que ele pretende fazer. A religião vai ajudá-lo a fazer isso, mas tem um outro espaço de debate. Ele está usando da fé dos fiéis para enganá-los, porque tem um projeto que não quer apresentar ou ele não tem nenhum projeto. Para mim isso é muito claro. Pois não, Urian? Desculpa.
Diego, posso só adicionar mais uma informação? À vontade. Eu escrevi um livro no ano passado, que agora até lancei a segunda edição, chamado Populismo e Negacionismo. E eu pesquisei sobre o populismo em diversos países do mundo, né? Alguns países da Europa, Estados Unidos, Brasil. E o que eu notei? Que populistas, e quando eu falo populistas, eu digo até aqui no Brasil mais de um, tá? Não estou falando de uma pessoa só específica, mas eles tendem a sempre querer adotar alguma característica predominante da população que eles querem governar. Então, é muito comum que, por exemplo, no Brasil, um país onde você tem maioria cristã, populista querer apelar para o cristianismo para tentar estabelecer um vínculo mais forte com o eleitor. E aí as pessoas passam a prestar mais atenção quando ele fala de Deus ou quando fala de religião, do que realmente, de fato, nas propostas e como ele vai, de fato, mudar a vida das pessoas. A gente tem que ficar atento a isso é muito comum e muitas vezes algumas comunidades cristãs acabam se deixando usurpar nos seus símbolos, nos seus ritos, por lideranças populistas, como você está descrevendo. Mas está chegando no final do programa e eu quero fazer uma pergunta para os dois, a mesma pergunta. Como você se prepara para o exercício do diálogo? Como você exerce o diálogo na sua missão, na sua profissão? Começando, Padre Paulo. A primeira coisa importante, Diego, para mim, é que eu me conheça bem, que eu saiba quem que eu sou, o que eu penso, quais são os ideais que eu defendo. E, por exemplo, eu sou padre, sou ministro ordenado da Igreja Católica, né? Eu preciso pensar como padre, ministro ordenado da Igreja Católica, eu tenho um papel social, né? Então, essa é a primeira coisa muito importante. Segundo passo é respeitar o outro que pensa diferente de mim, né? Algum outro mais próximo pensa meio igual, com algumas diferenças, e tem alguém que pensa muito diferente. Então, eu preciso entender que o outro tem o seu lugar, tem as suas motivações. No diálogo sincero e franco, é preciso que eu diga a ele o que eu penso e do que eu discordo dele, mas que eu respeito a maneira de pensar e o direito dele de expressar o que ele pensa. Então, essas duas coisas são fundamentais. E diria, por fim, que é um exercício do dia a dia, sobretudo nessa situação polarizada em que vivemos, e polarizada e agressiva, né? Porque pode haver uma polarização sem tanta agressividade. Eu acho que o elemento novo aí é essa agressividade, inclusive a tentativa de eliminação física do outro e do outro grupo, né? No discurso, e vai se concretizando. É preciso que a gente faça um esforço diário a cada conversa, a cada momento, para conseguir dar conta disso. Mas é apostar e acreditar no diálogo sempre. Urian? Tem uma característica bem cristã, que é algo que eu faço o máximo para usar no meu dia a dia, que é sendo humilde. A gente precisa de humildade para reconhecer que nós não somos os donos da verdade, de que a gente pode mudar de ideia a qualquer momento. Se você votou de uma maneira em 2018 ou em 2014 e se arrependeu, é tudo bem, você fez o melhor que você podia com as informações que você tinha naquele momento, com a sua cabeça, com a sua maturidade naquele momento, e a gente precisa dessa humildade para crescer. Eu não quero que daqui a um ano eu pense da mesma maneira que eu penso hoje. Se eu pensar diferente, significa que eu aprendi alguma coisa. Eu acho que é muito importante, principalmente agora, a gente está desarmados, dispostos a ouvir, dispostos a dialogar, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer até onde vai o nosso conhecimento e estar aberto para adquirir novos conhecimentos. Muito importante isso que vocês disseram e eu penso que também é por aí. A gente fala, a gente escuta e vai com o tempo continuando a refletir e quem sabe muda de posição e não tem pecado nenhum em ser essa metamorfose ambulante e você mudar de opinião não é problema. Aliás, acho que isso que faz a humanidade mais bonita, essa capacidade e desejo de sempre querer progredir no bem de todos. Eu quero lembrar aqui a última mensagem de Natal do Papa Francisco. Nessa mensagem ele fez uma reflexão sobre a importância e a necessidade do diálogo nos dias de hoje.
Recordemos suas palavras. Abre aspas. A nossa capacidade de relacionamento social passa por duras provações. Há uma tendência crescente de nos afastarmos, de fazermos tudo por nós mesmos, de deixar o esforço para encontrar os outros e fazer coisas juntos. Corremos o risco de não ouvir o grito de dor e angústia de tantos dos nossos irmãos e irmãs. Fecha aspas. Que a gente possa sair desse fechamento nos nossos desejos, necessidades e nos abrir também às necessidades dos outros. No exercício do diálogo, em que a gente fala, mas que a gente escuta antes de falar também. Agradeço então a conversa, o diálogo com o padre Paulo Adolfo Simões, secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, da CNBB. Obrigado, padre Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Urian Fancelli, cientista político internacionalista. Obrigado pela participação. Obrigado, Diego. Obrigado, padre Paulo. E obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima.